Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Conforme eu prometi há um mês atrás, que eu traria você de volta após o carnaval, para que a gente pudesse falar dos prejuízos do carnaval. Falar do rescaldo. Por que prejuízo do carnaval? Bom, eu gosto de carnaval, não é? É que o carnaval ele tem um monte de problema. A incidência de alcoolismo, em princípio, e iniciação ao alcoolismo, né, em grandes casos. Você tem um grande e grave problema, gravidez na adolescência. Você tem, eu só vou pegar uns meus, depois tu dá os teus, tá? A questão, por exemplo, quando tem acidente, né, o que movimenta de prejuízo, né, prejuízo tributário, prejuízo na área da esfera jurídica, na esfera de saúde, né, o seguro que isso dá. Você tem, assim, os envolvimentos mais de... Não há uma educação para o carnaval, né? Tanto que não há educação para o carnaval, que a gente viu há umas semanas atrás, no meio do carnaval, o atual presidente chegou até a botar um post pornográfico. Esqueceu que é presidente da República. Mas assim, porque estava bravo, porque estava xingando ele. Imagina, como se não fosse normal. Mas assim, seja bem-vindo, Orlando, para falar dessas e de outros assuntos. A Thaís também sugeriu, e eu já vou passar a palavra para ela, a questão do suicídio, cara. De jovens e adolescentes, coração partido mata também, cara. Com certeza. O nosso país está uma bagunça, só que o mundo acho que está uma bagunça, mas é que a gente não sentia isso antes aqui no Brasil, como a gente está sentindo agora. Eu não sei, mas vocês é que vão debater aqui hoje. Thaís, saúde, Orlando. Hoje o nosso tema é um tema muito bom, né? É um alerta para a nossa população, para a nossa sociedade. A nossa preocupação, acho que isso traz a nossa preocupação como militantes, né? Como pessoas que buscam ajudar as pessoas, ajudar ao próximo. A vocês de casa, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e pedindo para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever na nossa página do YouTube. Conteúdo Amazônia, você acha toda a nossa programação ao longo da semana postada lá. E para quem não tiver tempo de assistir na TV Cultura, também pode rever o seu programa lá no YouTube. Talvez esse aqui já está na Rede TV de novo. Mas vamos ver. Não sei ainda, porque só semana que vem que saberemos como ficam as coisas. Nós devemos ficar em 3 canais de televisão aqui na capital, mas aí logo, no monte de horário, são parte das mudanças. Eu só não consigo mexer nesse negócio azul, é um pouco de preguiça com outras coisitas mais, mas as outras coisitas mais acabam pesando mais. Né? E eu já estou com preguiça, imagina, uma coisa chama a outra, eu acabo mantendo o fundo azul e você se lasca, eu também. Mas o programa é bom, dá para assistir. É uma figura, né, Orlando? Beleza. Né? Vou chamar a vinheta e vamos começar, Orlandinho. Aí você faz sua preleção pós-carnaval. Positivo. Por favor, Eudes, vinheta. Orlando, avaliação sobre os efeitos, mesmo uma semana depois, agora que vem o tombo.
Com você a palavra. Bom, primeiro é importante lembrar que o Carnaval é uma festa cultural muito Que eu importante. amo, acho lindo. É Só não vou, né? bastante importante para o Brasil, por causa da diversidade que é conversada, por causa da cultura que é disseminada ano após ano. Aqui em Porto Velho, em Rondônia, eu tenho uma aproximação com o pessoal do Asfaltão. Sei que durante todo o ano eles fazem um trabalho social. Não desfilaram esse ano de novo. Pois é. Eles fazem um trabalho com as crianças em relação à educação para a música, à educação para a cultura de Porto Velho, para o conhecimento. Os sambas enredos deles geralmente tratam de questões ligadas à natureza da criação de Porto Velho, à natureza como um todo, socioambiental. Eles têm tido, ao longo dos anos, o grupo tem tido aí um trabalho muito importante durante todo o ano. Esse é um fato, e que culmina com o Carnaval, já que é uma escola de samba. Eu tenho certeza que as outras escolas de samba também fazem esse trabalho de educação. O que a gente precisa ter, na verdade, e aí quando a gente fala do rescaldo, são aquelas pessoas que desviam desse ambiente da cultura, da confraternização, do acolhimento, da brincadeira, e desviam e acabam causando transtornos para toda a sociedade. Eu acho que é esse que tem. A grande maioria vai para brincar e brinca e se diverte, e é festa familiar, boa parte, nos bailes de clube, enfim, no Brasil inteiro. Agora, os que desviam é que, de fato, tem uma grande preocupação social, porque essa pessoa que sai com o carro embriagado, ela não tem qualquer respeito social ao próximo, e nem a si, nem a sua família. Esse é que a gente precisa, até porque a grande maioria não vai beber, não vai cair na lei seca. Hoje tem aplicativos, as pessoas de bom senso deixam o carro em casa, vão brincar, a gente sabe que existe isso. O problema, na verdade, são esses que desviam, que saiam daquela condição da normalidade. Eu não falo nem beber, brincar, porque isso é dessa cultura. Mas creio que 90% vai lá, toma sua bebida, 80%, e não causam qualquer transtorno. Agora, esses que desviam, e aí sim, é preciso colocar, porque esse, pós o Carnaval, que é esse momento que a gente está vivendo agora, eles vão ter que reparar muitos danos. Né? Uma prisão hoje na lei seca, a pessoa gasta 10 mil reais com advogado, com a multa, com a prisão do carro, com um monte de coisa, em torno de 8, 10 mil reais, entendeu? Então não é uma brincadeira. Às vezes a pessoa, ela sacrifica para ganhar um dinheiro desse. Isso é o mínimo, porque o carro e o condutor é detido. Imagina isso, um acidente com vítima, que não seja fatal ou que seja fatal. O dano para a sociedade é muito grave, não só financeiro, porque financeiro também, porque vai o SAMU, vai o Corpo de Bombeiro, vai o hospital está esperando, vai o promotor de justiça está esperando para saber se foi crime ou não, vai a denúncia ao juízo para saber se foi crime ou não. Enfim, são vários os fatores envolvidos em um acidente, e eu venho insistindo com esse tema, porque agora é um momento depois do Carnaval. Na empresa que eu trabalho, nós fizemos há muitos anos atrás um programa de prevenção ao uso e o abuso de droga entre os trabalhadores. E é o que me traz esse conhecimento, entendeu? Porque nós tivemos que fazer vários cursos. Eu, enquanto dirigente sindical, junto com médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais da empresa, e nós fomos em 2 dirigentes sindicais acompanhar esses cursos. E aí, naquele momento, para cada $1 que era investido em recuperação, se gastava 10 em formação e treinamento, capacitação do empregado. Esse é o custo. E a partir daí eu passei a conhecer também, não só do ponto de vista de aspecto científico do tema, porque foram vários os cursos, lá no Hospital Mãe de Deus, já falei aqui em Porto Alegre, lá na Vila Serena em São Paulo, em Brasília vários cursos, no Ministério da Justiça, enfim. A partir desse conhecimento, a gente abriu um leque de informações que vai e passa por entidades que fazem um tratamento
de forma pública, de política pública, de saúde, como o CAPS, que tem um trabalho aí no Brasil, em várias cidades, né, o Centro de Apoio Psicossocial. Tem as entidades que têm centros de recuperação, e em Rondônia tem várias entidades que fazem internação. E tem os grupos de autoajuda, que eu insisto que são recursos que estão na comunidade, com facilidade de acesso, que tem mais grupos em Rondônia, do que, por exemplo, o CAPS. O CAPS você não tem em todos os municípios, mas grupos de autoajuda, praticamente, você tem vários municípios. Mesmo, né? Você tem o Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Nesse momento, a grande preocupação depois do carnaval são os familiares. Porque os familiares estão afetados completamente. O filho, a esposa, o esposo, daquela pessoa que cometeu aqueles deslizes no período de carnaval. As decepções. Então, a gente recomenda que os familiares procurem esses grupos de autoajuda. Tem grupo de autoajuda para alcoólicos, que é o famoso Alanon, entendeu? O Alanon, ele funciona em Porto Velho, funciona em Vilhena, funciona em alguns municípios. Tem o grupo de familiares para o abuso de outras drogas, lícitas ou ilícitas, como medicamentosa. Tem o grupo de Naranon, que são os familiares de narcóticos anônimos. E é fundamental conhecer, porque muitas pessoas acreditam que estão ajudando aquela pessoa que está com problema e acabam atrapalhando, porque acabam sendo o facilitador. Quem mais se preocupa, quem mais se incomoda, quem mais sofre, acaba sendo quem ajuda a empurrar mais para o buraco. Tem um livro muito interessante, eu gosto de citar esse livro, porque é um livrozinho básico, chamado Codependência Nunca Mais. É um livro para que as pessoas que convivem, isso pode ser não só familiar, eu falei de familiar, mas o empregador também. Às vezes o empregador tem um excelente empregado, um excelente funcionário, mas essa pessoa ela não consegue em determinados períodos funcionar bem, como por exemplo no carnaval. E aí o empregador muitas vezes não quer demitir, porque é um excelente profissional, mas não sabe como resolver aquelas crises que às vezes acontecem. A gente disse que esses grupos de autoajuda também são para os empregadores, amigos, familiares, filhos, enfim, esposas. Porque o empregador também precisa, porque aquilo ali, por exemplo, o absenteísmo no período do carnaval e pós o carnaval, ele é muito alto. E o absenteísmo é dinheiro que o Brasil acaba impactando no produto interno bruto. Explica o que é absenteísmo para as pessoas. O absenteísmo são aquelas ausências ao trabalho, justificadas ou não justificadas. Né? Você tem ali um trabalhador que tem uma carga... simplesmente ele não vai. Ele falta ao trabalho. Aquela falta ao trabalho, aquilo tem um custo social muito alto para o país. E para o empregador também, o microempresário, o médio empresário, quando o empregado falta, uma padaria ou outro comércio qualquer, ele causa um desfalque muito grande ali da ausência daquele trabalhador. E muitas vezes trabalhador, um excelente trabalhador ou trabalhadora. E não tem como eu demitir sumariamente. Até porque ele está qualificado, tem já um conhecimento. Então é importante que os familiares procurem também. E aquelas pessoas que porventura passaram as decepções todas, estão com vergonha, estão escondidos, com medo do que fez, que procurem os grupos de autoajuda. Tem alcoólicos anônimos, tem narcóticos anônimos. Se ainda achar que isso é uma coisa ruim, porque eu vou me identificar com isso, vai nos centros públicos. Nós temos o Centro de Apoio Psicossocial, que é um órgão público ligado à Secretaria de Saúde. Ali tem cientistas, médicos, psicólogos, enfermeiros. E aí, Thaís, é importante quando você coloca a questão do suicídio, porque essa é uma doença grave hoje, a depressão. Essas pessoas também precisam de ajuda. E às vezes nós podemos ajudar com um simples bom dia. Às vezes a gente está tão fechado no nosso mundo, que a pessoa está sofrendo do nosso lado e nós não conseguimos dar um bom dia. Então, essas pessoas precisam de muito apoio. Na questão do suicídio, a gente teve um caso aqui de uma jovem, que por uma decepção amorosa, né, um jovem, ele tomou veneno de rato. Né? Lógico, aí
aquilo me sensibiliza como mãe, né? Eu li, na verdade, nas redes sociais, alguns comentários assim, só vai dar trabalho para a mãe. Mas será que essa mãe identificou esse problema antecipadamente? Será que ela teve essa capacidade de apoiar, de ouvir, de escutar o filho, né? Então, e às vezes os comentários da própria sociedade acabam sendo maldoso, sem ver o outro lado, né? Então, isso me traz um alerta e uma certa preocupação, que nós também, no nosso papel, o que custa dar ouvido a uma pessoa que necessita, né? Por que ao invés de julgarmos, vai dar trabalho para a mãe, lógico que sobra para a família. Todo mundo sabe, em qualquer situação onde se envolve uma pessoa que tem uma família, a família toda é prejudicada, né? A gente sabe muito bem disso. Só que assim, será que ela teve o sentimento, o feeling, né, de falar, olha, minha filha, o meu filho tem um problema? Em menos de uma semana, 5 casos, alguns bem-sucedidos, outros não, de tentativa ou até, de fato, suicídio no nosso estado. Isso é muito grave. O professor Léo Abraão, que trabalha nesse combate, é um dos principais ativistas da campanha do Janeiro Branco. O Léo Abraão falou assim, olha, hoje, a cada 30 segundos, morre uma pessoa no mundo por suicídio, né? Então, nós também somos responsáveis por isso, precisamos dar mais atenção a essas pessoas, né? Então, é muito preocupante e acho que é um alerta que a gente vai precisar trabalhar. Existe já a preocupação, né, inclusive do Ministério Público, de trabalhar isso, né, inclusive apoiando os movimentos que trabalham nessa questão, mas é um alerta que fica para nós. Eu vejo que nós não somos educados para lidar com a frustração. Verdade. E esse é um problema. Nós temos uma sociedade em que, para que eu seja aceito, eu faço qualquer coisa. O dia que eu recebo um não, eu crio uma violência emocional contra mim muito grande, porque eu não fui educado para lidar com a frustração. E quando as pessoas não são educadas a lidar com a frustração, há várias fugas. Uma das fugas é a droga, o álcool, Sim. Colocar fim à vida. São fugas que nós, enquanto sociedade, nós que somos responsáveis pelo próximo, por amor ao próximo, e eu acredito que nós temos que desenvolver esse amor ao próximo, não é um compromisso exclusivo da família. Quando a gente vê alguém muito triste, eu às vezes no trabalho fico observando, eu às vezes nos meus ambientes que convivo, porque as famílias às vezes não detectam mesmo, porque não tem o conhecimento, acham que é uma coisa normal, tem uma tristeza que é normal. Sim. Em um momento nós vamos ficar tristes, em um momento da vida nós vamos ficar depressivo, em um momento nós vamos ficar com muita raiva. Acredito que o grande diferencial é o que eu faço com a minha raiva, o que eu faço com a minha tristeza. Quando eu chego à conclusão que a minha tristeza não me dá expectativa de mais nenhuma coisa na frente, aí é grave. E aí tem os profissionais na área de saúde mental que eles precisam ser envolvidos. Entendeu? Eu preciso, às vezes, conduzir o meu amigo a ele quebrar a barreira de procurar um profissional de saúde mental, de procurar um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, em alguns casos são necessários. Mas eu preciso movimentar, às vezes, aquela alavanca, porque as pessoas têm vergonha de dizer que foram um profissional da área de saúde mental. E nós não podemos ter vergonha de procurar um recurso. Eu não sou da área de saúde mental, mas eu tenho uma absoluta convicção de que esses profissionais eles são preparados para lidar com isso. Com certeza. Nós temos o Centro de Apoio Psicossocial, eu não tenho recurso para ir. Vá ao Centro de Apoio Psicossocial, lá tem profissionais gabaritados, com muita qualidade, que estão lá disponível, primeiro profissionalmente, e segundo com muito amor para receber as pessoas. As pessoas estão ali com muito amor. Às vezes basta um abraço, né, Orlando? Às vezes basta um abraço. Às vezes basta o Orlando se dispor
a parar 20 minutos para conversar. Esses dias um colega, pessoa já na faixa dos seus 40 anos, me procurou dizendo que estava com um pensamento muito intenso suicida. E a gente chegou ali, foi sentar ali na Praça das Caixas d'Água, ficamos 2 horas conversando. Ainda essa semana eu conversei com ele, e aí como é que tá? Falei, não, tô beleza, agora tô fazendo isso, fazendo aquilo. A pessoa tem que entender... Entendeu? Eu não sou formado em psicologia, mas você, eu acho que vai concordar comigo. A pessoa tem que entender o que é o pensamento invasivo. Ele vem do nada e pode ir embora do nada, mas aí que está. O problema é o tempo que ele fica. E aí no tempo que ele fica, se você não tem antídoto para ele, ou seja, uma conversa amiga, ele te leva embora com ele quando for. Com certeza. Então você tem que saber o que é um pensamento. Quando você tem um pensamento que não é seu, você diz, esse pensamento não é meu. E você só tem que se ligar noutra força. Exatamente. Porque senão você vai explodir. Derruba. Não, ele derruba. Ele é o princípio da depressão. Verdade. Entendeu? É o pensamento. Só claro, por que você tem ele? Vai desde desequilíbrios fisioquímicos. Sim, sim. Né? E aí você por isso tem que procurar ajuda de profissional, como psiquiatra, ou psicólogo, ou até médico, mas assim, a pessoa tem que identificar que ela não pode ir atrás do seu pensamento. O pensamento martela assim, mas eu procuro não pensar nisso, mas é recorrente. Então, vai procurar uma terapia. Procura um parente, depois uma terapia, ou um amigo. Você ajudou uma alma, talvez, a se livrar da morte antecipada. Parabéns para você. Mas nem todos têm, às vezes, o desprendimento de pedir socorro. Né? Uma vez, há muito tempo atrás, eu vou contar esse caso, vou chamar um intervalo. Começou a me ligar de orelhão uma pessoa que assistiu o programa. E a pessoa, ela só queria falar. E eu disse para ele, eu vou te ajudar por 3 vezes. Na 4ª vez, na segunda eu disse para ele, na 4ª vez, você já tem que ter procurado alguém. Aí eu dei uma lista de onde ele podia se socorrer. Aí o problema dele era o alcoolismo. Aí ele disse, mas como é que a gente corta o teu alcoolismo sem procurar ajuda? Expliquei para ele. Você vai ter que agora você está com outro problema, agora você está com depressão, você está com pensamento invasivo. Agora, como é que você procura ajuda? Aí eu digo assim, ele disse, eu não quero procurar ajuda nessas clínicas, nessas instituições, porque eu não me lembro se ele era de matriz africana, ele me falou, ou ele era católico, agora eu não lembro. Só que ele ia lá e tinha o pastor, e a primeira coisa que ele chegava, em vez de ganhar um abraço, e você está em casa, ele ganhava a Bíblia. Ele disse, não, eu não quero ler isso não resolve o meu problema. Pode resolver de muitas outras pessoas, mas o meu problema, a minha resistência a isso, me impede que eu veja isso com bons olhos. Eu quero ser entendido, eu não quero ser doutrinado. Está entendendo? Você pode ter me doutrinado depois que me entender. Né? Aí você começa a entender. Aí você bota um jovem, né? a carpidata, como diz lá no interior, né? a capinar horta. Nem todo jovem nasceu para isso. Está entendendo? Ele não vai se sentir tão bem assim plantando pé de alface. Que aqui nem dá pé de alface, outra coisa. Né? Tu entendeu as lógicas? Entendi. Os 2 casos. As pessoas que estão perto, identificar quando um amigo precisa de um abraço. E aí indicar um tratamento que seja adequado. E quando encontrar o tratamento adequado, né, se deparar com condições laicas para recebimento. O pessoal sofre muito, cara. Eu quero ouvir o seu comentário sobre isso, mas eu preciso chamar um intervalo, tá bom, meu querido? Tranquilo. Então é jogo rápido, é num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudio Center atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa,
teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Bom, estou aqui com o ativista das causas sociais, o Orlando. Orlando, você entendeu então a laicidade também que nós precisamos nas instituições? Não, Para tratar com as pessoas das mais variadas nuances? Bom, o que acontece em relação, por exemplo, às pessoas é que muitas pessoas não precisam ser internadas e acabam sendo. Porque você pode fazer tratamento ambulatorial, por exemplo, de política pública, no CAPS. Então a pessoa não tem envolvimento com religião nenhuma. É laico. Lá é o profissional da área de saúde, com os grupos terapêuticos, com as clínicas terapêuticas e os profissionais que trabalham com ciência. Esse é um fato. Então a pessoa não pode justificar que não tenha. Um outro caso são as entidades que são ligadas às religiões. Essas entidades, elas trabalham com terapias alternativas de relação de trabalho, tal, que, do meu ponto de vista, é proibitiva para quem tem um pensamento laico ou de outra religião. O lugar mais fantástico que eu vi nesse sentido foram os grupos de autoajuda, porque lá eles dizem que a pessoa pode acreditar no Deus que ela quiser. Então você encontra o evangélico, você encontra o ateu, você encontra o religioso de matriz africana, você encontra o católico, você encontra o muçulmano. Essas entidades, elas funcionam porque o que se trata lá não é um Deus da forma que você conhece. Então você tem lá... É o seu Deus. É o seu Deus da forma que você compreende, e ninguém está preocupado em te comover para que você acredite no Deus deles ou do Deus do fulano. Não tem isso. Então são as entidades mais laicas que eu conheço, são esses grupos de autoajuda. Além, obviamente, que eu estou falando dos profissionais. Os profissionais não estão preocupados se você é um religioso, se você... Não, ele está preocupado em fazer o tratamento da saúde mental, se for o caso, da saúde psiquiátrica, se for o caso, da clínica geral, se for o caso, porque às vezes envolve uma multi-equipe, né, para poder a pessoa, às vezes ela está com tantos danos de saúde pelos aqueles envolvimentos que ela precisa de uma clínica geral, de um acompanhamento. Ela precisa da questão medicamentosa. Então nós não podemos, entendeu? É perder a oportunidade de ir.
A pessoa com depressão, ela não pode perder a oportunidade de procurar os profissionais. A pessoa que está com problema de alcoolismo, com o abuso de outras drogas, que podem ser lícitas ou ilícitas, que as pessoas acham que droga é só o ilícito, o álcool é a droga mais poderosa, é uma droga lícita. Entendeu? O tabaco é uma droga poderosa, é uma droga lícita. Então, para encerrar, eu acredito que o senhor e a senhora não podem encontrar uma justificativa para não ir atrás de ajuda. O cenário da sociedade oferece muitas alternativas. E aí tem que sair da paralisação e ir atrás. Isso é fundamental. Não existe nenhuma recuperação de qualquer problema de saúde se eu não der a iniciativa. Não adianta os outros querer dar. Precisa começar por mim também. É isso. Dando tchau. Orlando, muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo, e a vocês de casa, um até breve. Até mais. Obrigado, tudo de bom. Mais uma Felicidade vez. para você, tá bom, meu querido? A gente se Obrigado. encontra daqui uns dias de novo, tá bom? Obrigado. Para abordar outros temas como racismo, que voltou para a baila, fundamental. tá bom? Com E certeza. por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.